Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir perdão pra vocês. Vocês vão ver no vídeo aí que a nossa cadela então ficou latindo o tempo todo. Aí vocês meio que ignoram essa parte, tá certo? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Está começando mais um vídeo do canal Vivendo na Palavra. E hoje aqui, dando início a mais um vídeo da nossa série, da nossa linda história de amor. No vídeo passado falamos então do nosso processo do namoro à distância, o quanto foi difícil. Ela aqui, eu lá em Rio Grande, né? 4 horas de viagem. Nós falamos um pouco então do quanto foi difícil essa situação do namoro à distância. Hoje então vamos falar então como foi o processo do final do namoro à distância para o nosso noivado e logo após o nosso casamento. Vamos entrar na parte, né, amor, onde naquele dia, num final de semana, no dia das crianças, que era aniversário da Isso, era aniversário da tua avó, tu tinha me falado, meus pais se interessaram para nós vir, e eu me lembro que eu falei pra ti que eu não ia poder vir. Naquele final de semana parece que tinha algo pra mim fazer, e então eu falei pra ti que eu não ia poder vir, lembra? Lembro. Mas acabou que indo e vindo eu vim. Eu fui num final de semana sem intenção nenhuma. A gente já tava naquele negócio de eu querer arrumar serviço aqui, e orando, né, pedindo pra Deus, né, uma proposta de emprego. E eu abro o jogo aqui dizendo pra vocês que eu fiz um propósito com Deus. Onde eu falei pra Deus que aonde Ele quisesse que eu e a Jordana ficasse, Ele abrisse uma porta de emprego, com carteira assinada, tudo certinho. Eu fiz esse propósito com Deus e continuamos na oração. Então, meus irmãos, se a gente for olhar no mapa, Rio Grande tem 200 mil habitantes, a Barra não tem nem 14 mil, eu acho. Então era muito mais provável arranjar serviço em Rio Grande, onde já era mais conhecido e etc. Mas a gente sabe que a vontade de Deus é totalmente diferente, né? Exatamente. Só que o que acontece? Quando eu vim pra cá, os meus pais foram embora e eu, como nessa época eu já não estava trabalhando... Na verdade, tu veio pra ficar uma semana pelo fato de tu não estar mais trabalhando. E aí tu veio pra passar uma mini férias. Isso, eu aproveitei que já não estava mais trabalhando, então eu vou ficar aqui mais um tempo. E na fé de que nesse tempo iriam me chamar. Eu tinha largado uns currículos pra ele enquanto ele estava lá em Rio Grande. Eu saí assim, né, nas fábricas, nas empresas e eu larguei. Dizendo que ele não morava aqui, mas que se chamassem ele pra algum emprego, ele se mudaria. E aí ele veio essa semana e a fé tava grande que alguma dessas empresas ia chamar ele, né? Sim. Só que então no final daquela semana, o telefone toca e com a ligação me convidando, né? O baixinho lá me chamou pra trabalhar na obra. Obra, que nem eu trabalhava lá em Rio Grande. E eu fui, eu queria ficar lá, né? Eu tava parado mesmo, fui. Só que eu pensando comigo, não era ainda, né? O propósito que eu tinha feito com Deus, que quando eu fiz o propósito era tudo certinho, carteira assinada. Então foi passando a semana e num certo dia eu tava lá no serviço, eu me lembro que eu tava no serviço, o telefone tocou. A mulher da RH então me chamando para fazer uma entrevista no mercado aqui do qual eu trabalho hoje aqui da cidade. Então, eu fiquei numa alegria total, né? ainda brinquei contigo, lembra? Eu tenho uma coisa pra te contar muito séria, mas só vou te contar. Ele é doido de fazer isso, né? Ele é doido de mandar mensagenzinha cheia de suspense pra me assustar. E nesse dia eu tava dando serviço, eu acho. E ele mandou essa mensagem e eu fiquei apavorada. E aí eu lembro que a minha mãe foi buscar meu irmão no colégio, que é perto do meu serviço, e passou ali. E ela falou assim, o Cacau te contou novidade? E eu tô desesperada porque ele mandou mensagem e não me responde mais. E aí, tanto que a mãe me contou, não deu nem tempo dele me contar. A mãe contou que tinham chamado ele no mercado. E eu virei só alegria, né? Virei só sorriso, que ali eu já vi que já era uma confirmação de Deus, assim, pra aquilo que ele tinha pedido. Sim, quando a mulher me ligou pra fazer a entrevista, logo a primeira coisa foi o propósito que eu tinha feito com Deus, né? Foi a primeira coisa que eu me lembrei. Mas aí passou, fiz essa entrevista no outro dia, e por eu ter faltado no serviço para ir fazer essa entrevista, na obra já não me quiseram mais, né? Porque eu faltei naquele dia para ir entrevista e já não quiseram que eu fosse mais. Então, fiz a entrevista e voltei a ficar parado sem fazer nada, e a semana correndo. E eles falaram que uns dias depois iam te ligar, lembra? Da entrevista. Sim. Eles falaram, deram tipo assim, daqui uns 2 dias a gente te liga. E foi aquilo que foi alimentando a esperança. Eu lembro que eles falaram, isso, acho que eu fui, era uma quinta-feira. Eu me lembro que até segunda eles iam me ligar. E passou, né, segunda e não me ligaram.
Aí numa quarta-feira de manhã, eu falei assim, vou arrumar minhas malas e vou embora. Tá, me acordei de manhã, fiz as minhas malas, aí fomos tomar café, levantou todo mundo. Eu me lembro que eu tava lavando a louça, né? Eu fui lavando a loucinha lá. E a minha sogra assim, vão te ligar hoje, né? E ela falou assim, vai ser agora, vai ser daqui a pouco. Tipo, e vai ser daqui a pouco, vai ser em breve, ela falou assim. E eu meio com deboche, confesso que eu tava meio com deboche, falei, vamos, sogra, que bom. Não deu 1 minuto. Não, foi eu terminar de falar, o telefone tocou. Quando o telefone tocou, a mulher alô, é do Nacional e tudo mais. Só que eles lá, quando eu fui fazer entrevista, eles me falaram que eles iam me fazer outra entrevista. Por telefone. Então, quando a mulher me ligou, eu falei, ela vai fazer outra entrevista. Mas não, a mulher me ligando... Ele pensou que nada ia, resolver ele na hora. A mulher me ligou, pediu meus documentos e tudo mais, eu fiquei dando pra mulher. E eu lembro que nessa parte dos documentos, ele já saiu da sala e veio pro quarto. E a gente já não tava mais ouvindo o que ele tava falando. E aí ele pegou e falou com a mulher, daqui a pouco eu lá na cozinha conversando com a mãe, a gente esperando pra saber. E nisso veio ele do quarto, né, com o olho cheio d'água. Eu já conhecendo a figurinha, né. Eu perguntei, e aí, amor? E ele disse, tô contratado. Ou seja, a mulher ligou pra fazer uma entrevista, ele já saiu contratado. Sim, era pra uma entrevista. Na minha mente era pra uma entrevista. E a mulher começou a pedir meus documentos, eu falei, mas eu tô contratado. E ela, sim, tu foi escolhido. E eu fiquei sem acreditar, né. Eu confesso que eu fiquei sem acreditar, porque aqui é uma cidade pequena, pessoal, então é tudo gente conhecida, né? Só contrata gente conhecida, eu era um estranho na cidade. E segunda coisa, eu tinha recém completado 18 anos. Eu fiz o processo de me alistar no quartel, né? Com todo dever de cidadão homem. Aí fiz o processo e compareci, só que aí ficou a segunda etapa só para janeiro, isso foi ano passado. Então eu não tinha o certificado de alistamento. Isso, de reservista. E eles pedem isso, né, na contratação. Dizem que não contratam ninguém sim. Então, né, tava com aquilo. Só que aí a mulher me ligou e disse que só bastava o RA do alistamento. Isso aí eu tinha. Então isso aí não interferiu em nada. Eu tava com medo disso aí. Mas a gente viu que então... E outra que tu esqueceu de contar foi que na entrevista que ele fez tinha uma outra pessoa concorrendo à mesma vaga de emprego com ele. E essa pessoa tinha experiência de que não sei quantos anos em mercado. Sendo que ele não tinha experiência nenhuma. A gente foi fazer entrevista, tava eu e ela lá, e ela me chamou e ela falou assim pra mim, né, começou a me falar, e ela acho que começou a se exaltar, ou sei lá o que ela quis dizer, que ela falou, eu já trabalhei 3 anos de mercado, sou experiente, sou isso, aquilo assim, acho que pra abalar minha fé, sabe, porque eu fui tão confiante naquela entrevista, mas quando a mulher me falou aquilo, eu pum pra baixo, parecia que eu tinha caído no chão. E saí, fiz a entrevista, saí e até meio desanimado por causa dessa mulher que ela também tinha feito a entrevista. Mas a gente vê que quando é vontade de Deus não adianta, né? Não importa quem se levante, quem esteja contra, acontece. Sim, então nesse momento não foi simplesmente um emprego, foi simplesmente a confirmação do propósito que eu tinha feito com Deus. E além disso, mais uma confirmação que a gente tinha sido feito um pro outro, né? Então, quando eu fiz o propósito com Deus, aonde tu quer que a gente fique junto, tu abre a porta. E Deus pegou e abriu a porta na cidade dela. Eu nunca tinha tido a minha carteira assinada, então foi muito Deus, E isso deu a oportunidade de nós noivarmos, né? Exatamente. Tu começou a trabalhar início de novembro, né? Dia 7 ou 8 de novembro, não foi? 8 de novembro. Isso, e dia 1º de novembro nós já estávamos comprando as alianças. Comprando as alianças? Assim que chamaram ele pra trabalhar, assim, né, confirmaram que ele ia ser contratado, a gente já deu entrada, a gente já tava É verdade. Na joalheria comprando as alianças. Sim, a gente escolheu nossas alianças, né? Dia 1 de novembro. Isso. E nós marcamos o nosso noivado pro dia 30 de novembro. Exatamente. Só que a gente precisou adiar. Não é? Não. A gente... E nós precisamos antecipar. Isso. Antecipamos a data por motivos que estava em época de... Tinha alguma coisa no ministério, na igreja. Um evento e boa parte dos convidados não iam poder estar aqui. Sim, o pastor não ia poder estar, os irmãos não iam poder estar. Aí que nós vamos adiar ou vamos antecipar? Vamos antecipar, eu assim, né? Vamos antecipar. E do dia 30 antecipamos pro dia 15. Isso. E noivamos no dia 15. Vai estar aparecendo algumas fotos aí do nosso noivado, do jeito que foi tão lindo, né, amor? Foi. Aqui tem essa foto. Acho que do nosso noivado é única, né? É. Então foi algo muito especial para nós, o momento que ela botou a aliança na mão direita, né? O pastor orou por nós, fez toda a cerimônia. Nossos amigos presentes, familiares. Sim, então ali a gente já viu que
ia dar certo, né? Tava com fé para dar certo. Consegui Exatamente. meu serviço, consegui meu emprego e deu certo. Então a gente continuou no processo noivado, estávamos noivados, e eu consegui o meu serviço, trabalhando. E Deus é tão bom, meus irmãos, que Deus trabalhou em tudo, simplesmente tudo. Deus foi provendo tudo, né? Até É. a gente tinha uma preocupação na questão, tá, a gente pensou, vamos noivar, só que a gente ainda não tinha a data do casamento. A gente noivou sem saber a data do casamento. Sim. E a gente tinha preocupação na questão assim, das nossas coisas, móveis, como é que a gente ia comprar, se né? Ele recém estava empregado, tinha contas pra pagar, eu tinha as minhas contas. E Deus foi tão maravilhoso que em novembro, quando a gente noivou, era o mês da Black Friday, que é as promoções que dá nas lojas. E nós, até a nossa ideia, lembra, amor, era comprar tudo pela internet. A gente já tinha olhado tudo pela internet, calculado frete, tudo pra comprar. E aí um dia deu na cabeça assim, a gente falou, vamos sair na Barra, vamos dar uma volta, olhar, né, as coisas, como é que é aqui na Barra. E nós achamos nas lojas Labs, tava tudo em promoção. E tipo, deu valor mega acessível pra gente, assim, nossas condições atuais. A gente conseguiu tudo em promoção. Até hoje, quando a gente fala no preço que a gente pagou nas nossas coisas, as pessoas não acreditam, que é um preço bem inferior ao preço normal. Então, em cada detalhe, a gente vai vendo, assim, o agir de Deus, tanto na parte financeira, na parte amorosa, assim, tudo Deus foi provendo. E a gente não tinha nada, né? Nada. A gente não tinha casa, a gente não tinha nada. E Deus deu tudinho. A gente não tinha um móvel. A gente foi lá e às vezes eu me pergunto, né? Só Deus mesmo, porque eu não tinha nada. Agora eu olho pra minha casa, eu tenho uma cozinha, eu tenho uma mesa, eu tenho um sofá, eu tenho um rack, eu tenho cama, quarto, eu tenho tudo, entendeu? Então a gente só agradece a Deus porque a gente não tinha nada e a gente tem tudo. Deus providenciou tudo pra nós. E a gente pôde noivar, a gente pôde sempre se manter fiel, sempre certinho a Deus. E Deus proporcionou a gente poder se casar, né? Isso, escolhemos a data do casamento. Sim, e vamos deixar para outro vídeo. Vamos deixar curiosos. Vamos deixar para o próximo vídeo, A melhor parte. que foi o nosso Foi o último. casamento. No próximo Exato. vídeo nós vamos mostrar todas as filmagens que a gente tem, não são muitas, mas é foto, mas nós vamos mostrar para vocês e como foi o processo a semana antes do casamento. Meu Deus, se preparem, preparem os corações. Sim, para vocês terem uma noção, meu pai foi preso uma semana antes do casamento, para nós poder adiar, mas a gente não adiou, a gente se manteve firme. E Deus nos deu vitória. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, né? Não perca o próximo vídeo sobre o nosso casamento, o processo do nosso casamento. Tudo que a gente planejou, nada aconteceu. Nada. Nada Mas aconteceu melhor do que a gente tinha planejado. Sim, isso, deu com certeza. tudo certo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para então continuar acompanhando essa nossa série da nossa linda história de amor. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.